Você sabia que o preço da gasolina, guerras no Oriente Médio e até decisões políticas no Brasil têm uma coisa em comum? O petróleo. Hoje você vai entender o porquê que esse recurso ainda manda no mundo e como ele impacta diretamente o seu bolso todos os dias. Já vai deixando o seu like, se inscreve no meu canal e fica até o final do vídeo. O petróleo ele é basicamente a base da economia moderna. Combustíveis para carros, aviões, navios, produtos de plásticos, fertilizantes, energia, ou seja, sem petróleo o mundo literalmente para. Trazendo uma analogia, se o dinheiro ele é o sangue da economia, o petróleo ele é o oxigênio. Mas nem sempre foi assim. Lá no século XIX, o uso inicial era com querosene, depois veio a Revolução Industrial, o crescimento dessa demanda aí do petróleo, e no século XX veio a explosão dos carros, Ford, etc. A partir daí que quem controlava o petróleo controlava o poder. O petróleo não é só economia, ele é também geopolítica, como por exemplo lá na Guerra do Golfo, conflitos no Oriente Médio, disputas por reservas estratégicas. A gente viu aí recentemente a guerra entre Ucrânia e Rússia, a guerra que está acontecendo agora entre Estados Unidos e Irã. Então tudo isso tem uma influência muito grande do petróleo. Muitos conflitos ao longo da história teve no fundo a disputa por energia. Não é basicamente uma guerra por território, mas sim pelo que está abaixo da terra. E os países produtores, eles têm aí um poder gigantesco, por exemplo, a OPEP. A OPEP que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Ele é um grupo formado por países que produzem e exportam petróleo. Em resumo, a OPEP ela foi criada ali para coordenar e unificar a política de petróleo entre os seus membros, garantindo ali preços mais estáveis no mercado internacional, controle de produção de petróleo, proteção de interesses dos países produtores. Esses países aí se reúnem regularmente para decidir ali se vão aumentar ou diminuir a produção de petróleo e como reagir a mudanças na economia global. E essas decisões elas impactam diretamente no preço do petróleo e consequentemente ali no preço da gasolina e da energia no mundo todo. A OPEP, de todo modo, ela acaba controlando a oferta de petróleo e isso influencia no preço global. E quando esse preço do petróleo sobe lá fora, a gente sente aqui na prática, no nosso dia a dia, a gente sente o preço dos nossos alimentos aumentando, o preço do combustível aumentando. No Brasil, o petróleo ele tem um papel fundamental. Nós temos aqui uma grande estatal, uma das maiores empresas do mundo, que é a Petrobras. A Petrobras ela tem um impacto direto na nossa economia e na nossa geração de emprego. Com a Petrobras a gente consegue gerar mais emprego, a gente consegue arrecadar mais impostos, a gente influencia no preço dos nossos combustíveis e de toda forma a gente acaba agindo de forma estratégica. Então, quando a gente tem uma estatal que controla a nossa energia, que está sob posse da nossa energia, a gente não fica refém de outros governos, de outros estados. Mas extrair o petróleo não é tão simples assim, nem barato. Então, para que você explore, você tem que ter estudos geológicos, você tem que perfurar, você tem um risco de você não encontrar petróleo ao perfurar. Isso é comum, acontece. E além disso, você tem um custo muito alto ali de exploração, você tem um custo de manter toda a mão de obra por trás da exploração do petróleo, de todos os equipamentos, de todos os tipos de serviços logísticos e etc. No Brasil tem uma região conhecida como pré-sal, que é um dos mais valiosos do mundo, mas também exige investimentos gigantescos. E o petróleo bruto ele não serve direto, ele precisa ser refinado para virar ali gasolina, diesel, querosene, e o refino também é caro, complexo e estratégico. O petróleo ele mexe com tudo, ele mexe com a inflação, ele mexe com o transporte, ele mexe com alimentos, ele mexe com energia. Se o petróleo sobe, praticamente tudo sobe junto. Mas muitas pessoas acabam se questionando, mas e o futuro? Existe aí energias renováveis crescendo, transições energéticas, mas o petróleo ele ainda é dominante e vai ser dominante por um bom tempo. O mundo ele quer depender cada vez menos do petróleo, mas ainda não consegue viver sem. E agora você entende por que o petróleo não é só um recurso, ele é poder. E enquanto ele continuar sendo crucial, vai continuar influenciando na economia, na política, em guerras e principalmente no seu bolso.
E se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí. Se você não é inscrito, se inscreve no meu canal. E muito obrigado por ter assistido.